Somente uma escola cearense está entre as 100 melhores do país em desempenho no Enem 2010. O resultado foi extraído com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, divulgados pelo Ministério da Educação no último dia 12. Aqui no Nordeste, o grande destaque é o Piauí, que só este ano conseguiu emplacar 5 escolas entre as 100 melhores. Ainda neste ranking, apenas 13 instituições de ensino são públicas. O radar desta semana vai discutir os números da performance das escolas do Nordeste, os desafios do ensino público e o perfil de ensino das instituições na nossa região. Eu sou Cíntia Medeiros e o Radar Nordeste está começando. Apenas 13 escolas públicas estão entre as 100 instituições de ensino mais bem colocadas em todo o Brasil. Para garantir uma boa colocação no Enem, estas escolas trabalham com aulas complementares e preparatórias para o exame. Educar para a vida ou educar para competir? No ranking de melhores colocados no Exame Nacional do Ensino Médio, uma objeção. Não é a intenção de um processo de avaliação amplo, como está sendo feito no Brasil, não é ranquear as escolas, não é esse o objetivo. O MEC não iria despender tanto esforço para ranquear. E aí, quando você pensa melhorou ou não melhorou, a comparação, é preciso que seja feita a comparação da escola com ela própria, quer dizer, o tempo dela, o tempo presente e o tempo passado, para se projetar um tempo futuro. Nesta avaliação, o MEC mudou o critério de divulgação das notas por escola. 4 categorias foram criadas de acordo com a porcentagem de participação na prova, de 75% a 100%, de 50% a 74,9%, de 25% a 49,9% e de 2% a 24,9%. As escolas que tiveram menos de 2% de participação não foram consideradas. Os estados com maior número de escolas entre as 100 primeiras são Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em seguida vem o Piauí. Ainda no Nordeste estão representados os estados de Pernambuco, Maranhão, Bahia e Ceará. No ranking estadual, apenas uma escola pública ficou entre as 10 melhores colocadas. É o Colégio Militar de Fortaleza. Aqui, além das aulas, outras atividades educativas complementam a carga horária dos estudantes. Além das aulas de manhã, eu fico todos os dias à tarde para estudar. E às quintas-feiras eu tenho a oficina do Enem. Ela é desenvolvida com questões voltadas para o Enem e toda a metodologia do Enem é aplicada nessas aulas. Nós procuramos aqui formar o cidadão integral, não só para as Forças Armadas, mas para a sociedade. Nós trabalhamos o aspecto afetivo, cognitivo e principalmente o psicomotor também, tá? E trabalhando integralmente. Nós oferecemos diversas atividades para essa garotada, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, e o Enem é uma das nossas prioridades. Essa socióloga vê na educação em período integral uma alternativa para a melhoria do ensino. Eu sou, digamos assim, adepta dessa causa da educação integral e da escola de tempo integral. Não para melhorar o ranking, porque sou contrária a essa ideia do ranking, mas certamente isso melhora. Certamente melhora. E por que melhora? Porque, veja, o jovem das classes mais favorecidas, ele mesmo que a escola dele não ofereça tempo integral, mas ele está integralmente levado a adquirir mais conhecimento, ele está ligado com a internet, ele faz curso de inglês, curso disso, curso daquilo, né? Enfim, ele ocupa o tempo, né, em outras coisas que são complementares à escolarização. E o jovem das classes populares não tiveram essa chance. Com a educação de tempo integral, é a chance que eles têm para isso. E para analisar os resultados do Enem, nós convidamos a presidente da Coordenadoria de Concursos da Universidade Federal do Ceará, Maria de Jesus de Sá Correia, o conselheiro da Câmara de Educação Básica, Teoberto Landim, e o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, professor Ayrton de Almeida Oliveira. Muito obrigada a todos pela presença aqui no Radar. Bom, nós vimos aí algumas ponderações que foram feitas na matéria, principalmente em relação ao ensino em tempo integral nas escolas. Agora, antes de enveredar por essa especificidade do ensino, eu queria que nós analisássemos quais são os riscos desse ranking do Enem, que é o que tanto tem se comentado no momento. Eu acredito que
o Enem, quando ele nasceu, ele não tinha nem tem até hoje essa pretensão. Inclusive nem tem métrica para isso, né? Não tem métrica adequada, e eu acredito também que o Enem ele é mais voltado de uma maneira mais significativa para avaliar o aluno. Então, desta forma, corre o erro de quem divulga, de quem pretende resolver todo o problema, né, todos os erros que a educação tem passado historicamente no curto prazo. A escola tem um tempo, a educação tem um tempo. E, principalmente, querer segmentar escolas sobre o pretexto do ranking. Nós não podemos cair nesse abismo, porque isso foge toda a filosofia de um projeto que nós, brasileiros, estamos atrás da educação de qualidade. Então, o Enem, a pretensão é outra, não é essa de ranquear. Mas o senhor concorda que principalmente as escolas particulares fazem uma verdadeira guerra comercial, se aproveitando desses resultados do Enem? Olha, eu acredito que isso aí seja cultural, né? Criou-se, até podemos dizer que isso é o poder do contexto, né? Entre as famílias. Se tradicionalmente se perseguiu a questão da competição, né? O meu menino tirou tal lugar, as escolas embarcam nessa onda, né? Então esse contexto que foi criado, isso nas escolas, principalmente as particulares, porque isso vem lá de trás, quando o acesso ao ensino público superior era bem reduzido, né? Hoje nós temos 25% das vagas do ensino superior no Brasil com as instituições públicas, né, no ensino superior, e 75% da privada através dos anos aí, dos idos dos anos 80. Isso melhorou um pouco, mas não atende a demanda. Então, essa demanda reprimida que tem lá atrás, só hoje nós temos 8 milhões de pessoas, de alunos que terminaram o ensino médio e não acessaram o ensino superior. E todo ano o sistema da educação básica nacional ainda contribui com mais 1 milhão. Então existe uma forte demanda reprimida. Com isso, favorece a competição, tanto a mídia como as escolas, como as famílias, correm atrás desse ranqueamento, né, para exatamente procurar um viés de destaque, que exatamente o Enem, que está trazendo aí como se substituísse o acesso através dos vestibulares tradicionais. Mas eu concordo que nós devemos ter consciência que o Enem não veio para tal. Professora Maria de Jesus, professor Teoberto, para o aluno, o que fica disso tudo? Eu queria voltar um pouco à abordagem do professor Ayrton e fazer a seguinte ponderação. Se é fato que o Enem não se presta ou não deve ser usado para fazer ranking de escolas, uma das comprovações mais evidentes disso é, por exemplo, a falta de, como disse o professor Ayrton, de métrica para você avaliar as circunstâncias de participação dessas escolas. As únicas escolas excluídas do ranking foram aquelas que apresentaram um percentual muito baixo de participação de seus alunos. Mas ainda que a gente observe isso como sendo uma possibilidade de análise, ela é enviesada, ela é danosa e absolutamente desnecessária. Porque observe o seguinte, uma escola que entra com 100 alunos fazendo o Enem, e esses 100 alunos pretendem todos eles ingressar aqui no nosso estado, na Universidade Federal do Ceará, que usa o Enem, o comportamento, a disposição desses alunos, a participação do evento é uma bem diferente daquele aluno que escolheu um curso da UES, por exemplo, nossa co-irmã pública também e grande, e que não depende do Enem para o acesso, depende do vestibular tradicional. Nós temos aí, só de saída, uma heterogeneidade de participação e de estímulo e de interesse bastante diferentes, que apontam que esse ranking, a partir da participação universal dos ingressos, dos inscritos no Enem, ele pode apresentar desvios ou distorções bem graves. Eu também concordo com a professora Neyara, minha colega lá que coordena o projeto de extensão Humanas na UFC. Eu acho que ela está corretíssima, eu acho que é pensamento majoritário na universidade.
o Enem não deveria suportar mais essa carga negativa que recai sobre ele, de ser usado inadequadamente para ranquear as escolas. Nós temos que ter cuidado, principalmente pelo mercado instalado de competição entre as escolas particulares, porque isso, sem sombra de dúvida, pode levar a equívocos bastante danosos. Para o aluno nem pensar, quer dizer, o aluno que quer ingressar, supondo eu uma situação bastante agressiva de competição, no curso de medicina da UFC, ele é levado, motivado, intuído a achar que deve participar de uma escola que obtém uma classificação excelente no Enem. Ou seja, a gente está perdendo de vista a real razão do Enem ter sido adotado, inclusive, pela UFC. O que é que a UFC quis ao adotar o Enem como forma de seleção? Ela quis prioritariamente mostrar, sinalizar para ela própria e para toda a sociedade cearense, onde estamos baseados, que a educação ela não deve privilegiar um ou outro aspecto, ela deve cumprir o que a lei determina, a lei da educação do Brasil, a LDB, que é formar um cidadão para o que quer que ele queira fazer na idade adulta, inclusive curso superior, não necessariamente e exclusivamente curso superior. Daí a UFC ter feito a opção pela exclusividade do Enem como forma de acesso para os cursos presenciais e o SISU como forma de classificação de ingresso, que são dois sistemas paralelos. Eu sou desfavorável também, eu voto em grossas fileiras dos que são contrários a esse ranking. Ele é danoso, não leva a nada e avalia de uma forma distorcida uma coisa que pode estar encobrindo, inclusive, dados importantes para a educação brasileira. Por exemplo, eu ainda tenho tempo para falar? Sim. Eu vejo, por exemplo, uma coisa boa, se você pudesse ver resultados. Pegar resultados individuais e projetar esses resultados para a nação. Poderíamos até ver, por exemplo, internamente, dentro de políticas públicas, a diferença de resultado entre escola pública e escola particular, não para contrapor, mas para elas caminharem juntas em busca de uma equidade de tratamento para os seus alunos. Professor Teoberto, gostaria de fazer alguma consideração em relação a isso? Gostaria. Concordo plenamente com o que disse o professor Ayrton, com o que disse a professora Maria de Jesus, e dizer que eu li há pouco um depoimento da diretora do INEP, contrariando todo esse pensamento de que o Enem ranqueou as escolas. Não é objetivo do Enem fazer esse ranking. E surgiu, segundo a própria diretora, né, da imprensa, né, que divulgou esse material e trouxe à tona todo esse questionamento. Porque o Enem, na verdade, como meus antecessores falaram, não tem esse objetivo. Qual é o objetivo do Enem inicial? Nós estamos diante de duas situações. Uma é a elitização do ingresso na universidade, era elitizado, quer dizer, o aluno de escola pública praticamente não tinha acesso, de escolas menores não tinham acesso. Então o Enem vem para democratizar esse sistema de ingresso no ensino superior. O que foi que aconteceu? Depois o senhor vai me dizer se esse objetivo foi atingido de fato. Não, continue seu pensamento. Não foi atingido. Eu vou lhe cobrar isso daqui a pouco. Não atingiu esse objetivo exatamente porque as condições não são iguais para iguais. Já está na Constituição, direito à educação, está na LDB, o direito à educação para todos, mas nós temos plena consciência de que esse direito não é evidenciado. Nós não constatamos isso, de fato, de direito na sociedade. Nós temos as escolas públicas, temos o interior, né, que são o nível bem diferenciado, né, e esses alunos procuram, né, fazer esse exame para conseguirem o ingresso na universidade. Então, eu acho que o objetivo foi desviado, né, para ranquear a escola, quando não é para medir o nível do aluno que está ingressando na universidade. O senhor falou agora há pouco na questão da escola pública, é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida, já a gente volta.
Estamos de volta com o Radar, hoje discutindo, analisando os resultados do Enem. Eu continuo conversando com a presidente da Coordenadoria de Concursos da UFC, Maria de Jesus de Sá Correia, o conselheiro da Câmara de Educação Básica, Teoberto Landim, e o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, professor Ayrton de Almeida Oliveira. Bom, no bloco anterior a gente começou a falar sobre as questões desiguais aí em relação às escolas particulares e às escolas públicas, e a senhora gostaria de falar alguma coisa a respeito da democratização do processo de ingresso na universidade através do Enem. Uma das bandeiras que nós levantamos e defendemos à época para o Conselho Universitário, para submeter a matéria à aprovação, a adoção do Enem como forma substituta do vestibular tradicional, uma das coisas que a gente defendeu foi exatamente a democratização do acesso. Não do acesso à vaga, mas do acesso à competitividade. Hoje a gente tem que ver a democratização sob vários ângulos. Concordo com o professor Teoberto que a democratização ela não passa apenas pelo direito de participar, mas por direitos iguais de preparação para participar. Aí é que a gente está falando da essência da escolaridade básica. Mas supondo que você não consiga a curto e médio prazo fazer com que as duas grandes cadeias de educação, pública e privada, se aparelhem de tal forma a tornarem viável a competição em situações iguais, talvez nunca cheguemos a isso. Partindo desse pressuposto, já é bastante democratizador o fenômeno de dar oportunidade a todo e qualquer aluno egresso da escola pública de participar na sua cidade do certame. Porque não nos esqueçamos que uma das situações que mais dificultava o acesso dos alunos da escola pública ao exame vestibular, um dos impedimentos, que parece até insignificante diante do contexto, era exatamente esse menino sair da cidadezinha dele e vir fazer a prova em Fortaleza ou nas sedes da Universidade Federal do Ceará. Com o Enem isso se dilui. Ele vai fazer a prova na própria cidade dele. Ele faz a inscrição na cidade dele, ele participa da prova no município dele. Ou seja, o acesso à concorrência, a poder competir, esse está assegurado com o Enem. Mas, agora nem de longe eu vou ter que interromper nem vocês. De longe isso pode ser confundido com democratização de acesso se você considera a qualidade da escola. Aí tem um ponto crítico aí. As condições, na verdade, são desiguais. A gente vai ver agora um exemplo disso. Olha, aqui na região metropolitana de Fortaleza, também se destacou no ranking das escolas que mais tiveram êxito no Enem, em Pacajus. O Colégio Nunes Moraes ficou em segundo lugar no Ceará. Mas enquanto os alunos das escolas particulares se preparam para a edição do Enem desse ano, os das escolas públicas estão prejudicados por conta da greve dos professores do Estado. E a gente fala das condições desiguais. Para não comprometer o rendimento dos candidatos no exame, alguns professores se mobilizam e estão dando aulas de reforço para os futuros universitários. Vamos ver isso aí. A escola Nunes Moraes é pequena. Localizada em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, ela hoje tem cerca de 650 alunos e há 3 anos vem se destacando em universidades públicas. A Nunes Moraes faz parte da lista de escolas privadas que dominam o ranking das melhores do Enem e este ano alcançaram o 2º lugar geral entre as particulares. O 2º lugar foi uma surpresa muito grande, mas a escola ela vem trabalhando nesse sentido, né, de também ir acompanhando as mudanças, né, e ter resultados significativos no Enem. Agora, o 2º lugar, para a escola como um todo, foi uma surpresa. Para mim, foi uma surpresa muito grande. Para este professor, o grande diferencial aqui está no tamanho da instituição, que possibilita o melhor acompanhamento de seus alunos, trabalhando a afetividade e uma melhor disciplina. Os nossos professores também, eles são muito doados, eles têm um compromisso e um comprometimento muito grande com a escola, e isso também ajuda a gente a desenvolver um trabalho bom junto à comunidade estudantil. E os alunos também estão felizes com essa posição da escola em que estudam e sabem de cor os motivos do bom resultado. Nós temos professores selecionados, muitos professores também vêm de Fortaleza, professores com mais de 15 anos, nós temos aqui até professores com mais de 20 anos já que lecionam, já tem experiência, já tem uma prática melhor de como ensinar, a melhor maneira, como se voltar, porque muitos professores às vezes têm dificuldade, a diferença de vestibulares, porque quando era o UFC era uma coisa mais detalhada, mais demorada, mais capciosa, né?
O Enem não, o Enem a gente tem que ter uma prática melhor com o tempo. Então os professores, eles são muito bons em, assim, se voltar para um novo programa, um novo parâmetro de ensino e de exame, de avaliação. Em Fortaleza, a situação está um pouco diferente. Os professores da rede pública de ensino entraram em greve. Mas, para o vice-presidente da Associação dos Professores, a APEOC, a paralisação não influencia em nada no desempenho dos estudantes na hora de prestar o exame. Preparação para o vestibular, para ingressar na universidade, durante toda uma vida. Não dá para agora o governo querer alegar nos últimos 2 meses para o Enem a greve como obstáculo para isso. Mas, mesmo com a greve, alguns professores estão se mobilizando para dar aulas de reforço para os alunos que em pouco mais de um mês prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio. Parte dos professores, de forma espontânea, gratuita, a gente faz isso com toda facilidade, com toda boa vontade, sem problema nenhum. Não tem pressão de ninguém. O professor Humberto lança o projeto, a gente acredita no projeto e executa. Bom, foram faladas algumas coisas aí nessa matéria que eu acho interessantes. A preparação para o vestibular não acontece no último ano da sua carreira escolar, e sim durante toda a vida, mas esse último ano é fundamental, a gente precisa concordar com isso. E iniciativas de professores como esses que se dispõem a dar esse reforço, apesar da situação de greve, também são casos muito pontuais. Vamos voltar a falar da questão da desigualdade de condições entre o que a gente viu numa escola privada, embora pequena, lá em Pacajus, mas que busca oferecer as melhores condições para os seus alunos, e das escolas públicas que nós temos hoje. Eu, retomando aquela questão da democratização, eu concordo em parte com a professora Maria de Jesus, mas eu insisto na condição. Eu acho que no próprio item, né, da criação do Enem, ele diz que o Enem tem como função a democratização do ingresso do estudante no ensino superior. Né? Ele não limita a seu poder de inscrição ou de participar, mas do ingresso, essa é a palavra que ele coloca claramente na lei. Então, se não há essa condição, como nós estamos vendo nesses depoimentos, né, essa democratização não vai acontecer. Apesar de nós termos observado que, na diferença, como o aluno falou desse depoimento, né, do vestibular elaborado pela UFC e o vestibular elaborado pelo Enem. São coisas totalmente diferentes. Né? Enquanto um era mais conteudístico, o outro nós estamos vendo situacional. O Enem está colocando situações nas suas questões em que o aluno pode se encontrar no seu dia a dia, na sua vivência, para ele resolver questões relacionadas a esta situação, para ele se sair desta situação. Então, são questões muito mais, vamos dizer, mais simples do que as que a UFC usava anteriormente e os outros vestibulares usavam, que era um conteúdo muito forte, né? Isso de fórmulas e aquelas coisas todas. Então, eu entendo que essa orientação do Enem para o ranking está errado, e que exatamente a experiência do dia a dia que vai levar a que o aluno tenha contato com os conhecimentos, com a gama de conhecimento que ele vai adquirindo toda a sua vida. O professor Ayrton também queria falar, né? No caso aí, professor Teoberto, eu até concordo que essa pretensão da democratização do ensino, e o que é o receio dos educadores, é que a educação não seja um privilégio para poucos, né? Esse acesso elitizado. Então, uma experiência como essa em Pacajus, uma escola pequena, na região metropolitana de Fortaleza, que alimenta muito mais a ideia de que o Brasil, que é um país muito jovem, ele não embarcar em toda a filosofia, em todas as experiências de fora somente, e esquecer as suas experiências. São experiências dessa natureza, né, com as duas redes de educação, que nós entendemos que tanto faz a escola pública ou particular, é um bem do Estado, é um bem da sociedade. Então, essas interfaces entre as duas instituições, eu acredito que dê uma resposta àquilo que tanto a família como a sociedade está esperando. Acesso democratizado e educação de qualidade. E tudo isso, essas experiências, é que a gente pode começar a tabular para as políticas públicas, por onde o Brasil deve caminhar. Não é só a gente ficar debatendo, olhando os péssimos resultados
E a cada ano o fosso entre a rede pública e particular está aumentando. Quer dizer, onde tem o maior público, 85% da matrícula nacional está na rede pública, né? 84%, 16%, que aumentou agora por causa da economia aumentou 3%, era 13%. Então, nós não podemos ficar só na discussão, né, sobre isso. Nós temos que pegar dados e dar o passo seguinte. Um país como os outros países, aquilo que eles estão fazendo de bom, a gente pode tirar, mas não esquecer as experiências. E a democratização, que é uma das filosofias do Enem, distribuir alunos de baixa renda que não tinham condição de chegar nas vagas, nos cursos mais concorridos da Universidade Federal do Ceará, que nós devemos reconhecer, curso de medicina, curso de direito e tantos outros cursos, era mais sempre, a grande maioria, o aluno da escola pública sempre ficou de fora. Continua? Sempre ficou de fora. Continua. Agora, a ideia do Brasil continental, um país desse, com largas dimensões, como é que um pobre, né, um aluno de baixa renda, que ele vai ter exatamente esse discurso do acesso democratizado e que ele não pode constituir uma segunda família lá no Acre, vamos supor, se ele passou por lá, né? Porque a ideia é preencher todas as vagas das federais, principalmente. Isso porque tem cursos das universidades federais que os alunos de escola particular, que ele faz um curso, vamos supor, para um curso mediano, que não é aquele curso que é o dele, não é objetivo, ele fica temporariamente, faz um segundo Enem, vai para o outro curso e aquela vaga ali fica ociosa. Então nós temos que entender que nós estamos num momento em que o ensino superior, o Brasil precisa aumentar o acesso do ensino superior, que nós somos dos últimos globais, né? E na América do Sul, porque o Chile acessa mais, o Peru acessa mais, a faixa de alunos que terminam o ensino médio não estão indo para o ensino superior. Bom, eu queria fazer uma ponderação, eu estou inquieta. Professora, eu juro que eu volto o próximo bloco com a sua ponderação. Tá, deixa eu chamar o comercial. No próximo bloco tem um pequeno dicionário, não sai daí, até já. A senhora sabe o significado da palavra trambeio? Não. Tenho a menor ideia. Sei não, nunca ouvi falar não. Trambeio? Deve ser uma pessoa desmantelada, não? Trambeio. Entendeu? Esse é o meu modo de pensar. Não sei se eu estou quase, mas esse meu modo de pensar é esse, né? Eu vejo assim. Eu nunca nem ouvi falar. Trambeio? Coisa feia, alguma coisa assim. Não sei. A sogra poderia ser um trambeio também, né? Não sei. Trambeio não escuto nem esse tempo, nem da minha avó trambeio mais. Não sei. É um trambeio, acho que trambeio, pra mim trambeio é uma pessoa que vive atrapalhando o próximo, um relacionamento, um namoro. Não sei. É uma coisa velha que não tem utilidade. Não sei. Estamos de volta com o Radar Nordeste, hoje discutindo o ranking das melhores